Não é somente o preço do ouro chegando nas máximas históricas que chama muito a atenção, mas ele também traz um outro tipo de indicador menos conhecido que traz um quadro preocupante para a economia real. E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, começando aqui, claro que o preço sempre chama bastante atenção, vem em todas as notícias e, de fato, nós estamos nas máximas históricas, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, passando dos 3.560, incrível, né? E nos futuros eu acho que chegou a bater mais de 3.600 dólares por onça, o que está fazendo o ouro ter uma performance melhor do que a própria SP500, né? E isso chama bastante a atenção dos mercados para entender o que está acontecendo, né? Por que o ouro está chamando tanta a atenção e por que está tendo uma demanda tão grande? E tem vários aspectos que chamam aqui para uma análise mais profunda, né, ao mesmo tempo. Um dos indicadores que fala muito mais sobre a economia real é esse daqui, que a gente chama de Copper to Gold, né? Copper Gold Ratio, ou seja, é a relação entre o preço do cobre e do ouro. E por que esses dois metais atuam? Por que esse indicador ele é tão importante? Porque o ouro ele é voltado para uma monetização, ele é um metal muito mais usado como um metal monetário do que um metal fabril. Já o cobre é o contrário, ele é usado em toda a parte da indústria e ele é medido, né, a sua demanda, o seu preço acaba mostrando muito da atividade industrial, que também indiretamente representa o crescimento de uma economia. Então esse índice ele acaba trazendo uma visão em relação o foco que os metais estão, que o mercado está tendo em relação a metais. Então, se você tem uma relação Copper Gold, onde ela sobe, significa que a atividade industrial está tendo uma importância, um peso maior do que a monetização que se busca no ouro. Mas quando ele cai, aí demonstra exatamente o contrário. Você está buscando por segurança, por liquidez, você tem um receio de que alguma coisa vai acontecer e aí o peso do ouro aumenta muito mais. E se você der uma olhada, ele vem numa queda, num bear market significativo desde 2022, desde abril de 2022, e ele não para, né? Claro, você tem os vários movimentos, as volatilidades, mas dá uma olhada no que aconteceu recentemente, chegando aqui praticamente nas mínimas de muitos anos, o que traz uma preocupação em relação à atividade industrial, à expectativa. Então, quando os metais eles gritam mais uma monetização do que de fato uma utilização industrial, você é um dos principais indicadores de recessão. E ele como se trata de metais, de commodities, ou seja, elas têm uma abrangência mundial, pois o seu preço é definido pela somatória dos mercados globais e não somente os Estados Unidos, ou somente a Europa, o Brasil, etc. Isso traz um certo alerta para a própria economia global, corroborando o desaquecimento e o empobrecimento da população após as respostas que foram dadas à pandemia, né, que é uma das coisas que eu falo bastante nesse podcast. Inclusive, aqui no nosso Substack, você pode seguir capítulos como esse, né, onde você vai ver ali. Eu falo sobre o mercado de bonds, sobre tudo o que acontece na mecânica monetária de fato, né, e não na forma que você aprendeu na faculdade, mas principalmente, se você quer, além de ganhar conhecimento, você gostaria de também saber, ter algumas ideias de como eu mesmo invisto, criando ali um portfólio OmniMacro, onde eu uso esse conhecimento para transformar isso em algo que você pode acompanhar os movimentos. A gente começou no dia 4 de abril e estamos aqui, nesse exato momento, a gente está ali em 11,6%, né? E aí nós temos aqui o resultado do mês passado de 1,24%. Então, para você saber um pouquinho, quiser acompanhar os movimentos, você pode ver os resultados gratuitamente, tudo nos links da descrição abaixo, mas membros também vão poder acompanhar exatamente a composição dos investimentos. Então vamos lá. Então é interessante a gente ver esse tipo de pensamento bearish, né, de você ter uma expectativa que o mercado caia, porque você pode argumentar e dizer a seguinte coisa: não, Renan, mas a SP500 ela está subindo, então isso mostra claramente que a economia está indo bem. Isso é usado inclusive pela administração para dizer que as coisas estão indo bem, mas eu explico bastante, né, sobre todos os fluxos de capital passivo que entram automaticamente na economia, sem pensar nos vencedores, nos perdedores. Você tem literalmente um fluxo que entra e que não é
que não está interligado com a economia real. É aqui que você vê a disparidade das coisas que vem acontecendo. Você tem pessoas que têm cada vez mais problemas, precisam de 2, 3 empregos para sobreviver, tentando fazer, né, entrando em mercado cripto ou alavancado para tentar dar conta de fazer as coisas acontecerem, mas os preços continuam subindo e fica cada vez mais difícil. Então, ou você tem ativos ou você tem salários, por exemplo, que é o que cria o que a gente chama de K-shaped economy, né? Quem tem ativos fica cada vez mais rico e quem tem salários fica cada vez mais pobre e mais diluído. E aí você vê movimentos como esses aqui do McDonald's, né? Mostrando nas piores... uma das maiores quedas, né, de vendas desde 2020, etc. Promoções de $5 tentando trazer o público, né? E é um dos melhores indicadores porque é relativamente um ticket relativamente baixo, mas você vê o problema de ter menos pessoas entrando nos estabelecimentos, consumindo cada vez menos e os preços dos sanduíches também aumentando, né? Então é um dos tipos de indicador que você pega. E outros, como esse daqui, na própria saúde do crédito privado americano, onde você vê aqui o que a gente chama de delinquencies, ou seja, se você não paga a sua fatura do cartão de crédito e passa ali dos 90 dias, você entra como, né, que a gente chama de séria inadimplência, que a gente chama de delinquency. E isso aqui acabou subindo bastante, né? Deixa eu até botar aqui um pouquinho melhor, o zoom está muito grande. Pronto, voltando aqui. Eita. Pronto. E aí você percebe aqui claramente como esse movimento vem subindo bastante no período pós-pandemia, mas agora se acelerando em 2025. Então, esses são os principais problemas que você vê na economia real, que destoa completamente daquilo que eu falei. Então, por isso que esse índice, eu acho que é legal você colocar ele no seu radar, né, o Copper to Gold Ratio, porque ele traz ali não somente uma coisa dos Estados Unidos, mas literalmente do mundo inteiro. Então, uma atividade industrial menor, uma monetização maior, uma busca cada vez maior por segurança e liquidez, que também tem grande parte disso, uma parte crescente, na verdade, baseado no processo de desglobalização e descooperação, onde você tem cada vez mais fricções. Só que você colocar a culpa, por exemplo, nesse processo das tarifas, de todas essas brigas, principalmente depois de 2025, seria bastante míope, sem entender que esse já é um processo que vem sendo construído há anos. Então, toda uma modificação foi feita, né, pós-pandemia, mas você também pode argumentar que desde 2008 nós temos um sistema monetário que favorece cada vez menos esse crescimento e vem fazendo os países, né, terem ali uma perspectiva de PIB real cada vez menor e estagnante. Então é mais ou menos esse um dos principais entraves, mas é uma forma de você poder também diferenciar que o sistema financeiro, e principalmente o mercado financeiro, está totalmente desconectado com a economia real.